Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Meu nome é Marcos e eu quero nesta oportunidade trazer uma breve reflexão num tema: a vitória só é possível onde há obediência. E eu quero trazer essa reflexão e com um texto que se encontra em Josué, capítulo de número 7, e o versículo de número 5, que diz assim: E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Nos capítulos 6 aos capítulos 8, Josué está liderando o povo na conquista da terra de Canaã. A vitória sobre Jericó e depois a derrota frente a Ai, foi algo que trouxe ao coração do povo muita tristeza. Havia uma ordem de Deus. Em Josué capítulo 6, versos 17 a 19, Deus havia dito para o povo: olha, a cidade, tudo que tiver na cidade é meu, tudo. Veja aqui no versículo de número 24 do capítulo 6, a palavra diz assim: porém, Deus dizendo, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, Deus havia dito que tudo que estivesse ali seria para ele, seria exclusivamente para ele, para a casa de Deus. Então havia uma ordem: não tome nada, porque toda a cidade será anátema. Veja que no versículo 17 do capítulo de número 6, Deus diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Então veja que havia uma ordem de Deus, uma ordem que, para que a vitória fosse completa, era preciso obedecer completamente ao mandato do Senhor. Nesta narrativa, nós podemos aprender algumas lições muito importantes para a nossa vida. A primeira delas é que a vitória ela só é possível dentro de uma vida de obediência, uma obediência exata e uma sincera consagração a Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que havia uma ordem, a ordem de Deus. É interessante que Deus tem mandamentos para serem cumpridos pelo seu povo. Em 1 João, capítulo de número 5 e no versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O guardar aqui não está dizendo guardar como quando você pega algo e guarda na gaveta. É um guardar que aponta para uma obediência pronta. Guardar é no sentido de lembrar-se do mandamento para cumpri-lo, para vivê-lo. Então, há mandamentos de Deus que precisam ser cumpridos. Eles não poderiam
ali naquele contexto de Josué, eles não poderiam ficar com nada. Tudo estava consagrado a Deus. É interessante que no capítulo 6, do verso 20, verso 21 e verso 24, o povo obedeceu. O povo obedeceu, mas, infelizmente, nem todos obedeceram. Porque quando você lê o texto, né, você pode observar que o povo faz exatamente aquilo que Deus havia mandado. Veja o capítulo 6 comigo, verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, até o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 espias que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo o que tiver, como lhes tendes jurados. Então nós observamos, e o verso 24 que já foi lido, eles obedeceram, né? A maior parte do povo, os soldados, aqueles que foram para a guerra ali, todos eles cumpriram. Mas infelizmente, não cumpriu, que foi Acã, né? Acã não cumpriu a palavra que o Senhor havia dito. Então, nós vamos perceber que o pecado de Acã trouxe consequências sobre toda a nação. Não somente para ele, não somente para sua família, mas toda a nação acabou sendo prejudicada por conta do pecado de um homem. Deus queria ensinar aquele povo que eles não iriam viver como uma nação no individualismo, como nós vivemos hoje, né? Hoje o individualismo é muito forte no século XXI. Mas com o povo de Deus não pode ser assim. Quando existe pecado ou tolerância de pecado entre o povo de Deus, a bênção fica impedida. Observamos que Israel havia vencido uma cidade muito forte como a cidade de Jericó. Porém, foi derrotada por outra cidade muito menor. Uma cidade que, quando eles foram espiar, falou: não vai nem todo o povo, não. Vamos 2, 3 mil homens, tá bom. Ixi, isso é um pouquinho. Né? A autoconfiança. Até porque eles não sabiam que existia, né, alguém que havia quebrado o mandamento de Deus. E que, ao quebrar esse mandamento de Deus, iria afetar toda a nação. Então, por causa do pecado oculto de Acã, Israel enfraqueceu-se diante do inimigo. Assim somos nós hoje. O pecado nos enfraquece. Eu sei que nós estamos num tempo de luta, de pandemia e tal, e a centralidade de todos os temas e os assuntos é sobre a providência de Deus, sobre a graça de Deus, sobre Deus nos guarda, e nós cremos, e eu creio piamente nisso. Mas é interessante que nós venhamos a observar que, mesmo na situação difícil, mesmo na situação controvérsia, não pode haver espaço para o pecado na nossa vida. O pecado é a única coisa que impede a mão de Deus de abençoar quem quer que seja. Então, aqui nós temos uma lição muito importante. O pecado, muitas vezes permitido, né, o pecado permitido na congregação do povo de Deus, expõe seus
seus membros a influência destruidora do inimigo, né? Tanto que quando nós vemos no capítulo 7, do verso 4 até o verso 13, vai ver que Israel foi totalmente confiante, achando que iria vencer, achando que iria conseguir mais uma vez, porque se você for estudar os muros de Ai, as muralhas, ali era uma fortaleza. E a cidade de Ai era algo insignificante diante da cidade de Jericó. Mas o pecado acabou fazendo com que enfraquecesse a nação e Israel fosse humilhado e teve que fugir de um exército muito menor do que o exército de Jericó e a fortaleza que era Jericó. Tanto que Josué rasga suas vestes e fala: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer na mão dos amorreus? O que vão dizer os povos dessa terra? Aí Deus fala: espera aí, te põe-te em pé. Está prostrado por quê? O negócio é o seguinte: tem pecado no meio do povo. Ai, irmãos, quando há pecado escondido no meio do povo de Deus, quando há pecado escondido, o pastor não está vendo, os obreiros não estão vendo, alguns irmãos que nos conhecem não estão vendo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo todas as coisas. E nós, como povo de Deus, temos que entender uma coisa: o pecado na nossa vida traz graves prejuízos para a nossa vida, para a nossa família, muitas vezes para a igreja onde nós congregamos. O pecado é destruidor. E esse texto, ele nos aponta essa verdade, esse princípio. Não estou dizendo que todas as vezes Deus vai fazer isso. Não sei, mas está registrado aqui para a nossa compreensão. Deus se manifestou aqui no meio do seu povo e da mesma forma ele se manifesta no meio da igreja hoje. Por isso, meus queridos, nós temos que entender que a vitória ela só é possível onde há pronta obediência, né? Se qualquer pecado for tolerado, quando deveria ser corrigido e deixado, o resultará em quê? Em juízo. É interessante que o apóstolo São Paulo, falando à igreja dos Gálatas, no capítulo de número 6, versos 7 e 8, diz assim: olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Isso que você semear, isso que você plantar, você vai colher. Então é muito importante nós, como igreja, que vivemos em comunidade, em comunhão, que somos o corpo de Cristo, que nós venhamos a ter essa compreensão, essa dimensão de entender que o pecado não traz somente prejuízos para aquele que o comete, mas pode trazer para todas as pessoas que estão envolvidas no contexto da vida daquela pessoa. Porque eu disse em alguns vídeos atrás que mesmo diante de toda essa pandemia, de todas essas crises que nós estamos vivendo na atualidade, as pessoas continuam pecando da mesma forma. Nós temos visto coisas que a gente fica com o coração triste, pensando que vai trazer um pouco de quebrantamento, de arrependimento, mas não traz não. Pelo contrário, as pessoas ainda estão pecando e estão com vontade de pecar, né? Veja aí que os governos estão preocupados com o quê? Com o carnaval, com o Réveillon e com outros eventos que acontecem. Eles estão preocupados com isso.
Mas a igreja não, a igreja está preocupada, ou pelo menos ela tem que estar preocupada em continuar obedecendo a Deus e viver uma vida de consagração, porque de Deus ninguém zomba. Lembra o que ocorreu no carnaval passado? A blasfêmia com a pessoa santa do Senhor Jesus Cristo? E que todos agora, as pessoas pensam que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem sim, blasfemar contra Deus. É algo sério. O grande problema de muitas pessoas é achar que elas nunca vão dar satisfação para ninguém, porque vivem num contexto de um mundo que ninguém quer dar mais satisfação para ninguém. Mas na igreja, com o povo de Deus, não, com o povo de Deus não é assim não. Com o povo de Deus não. O povo de Deus é diferente. Então nós temos que entender que nós precisamos andar em obediência, para que verdadeiramente nós possamos ser abençoados por Deus. Porque quando existe o pecado, quando existe o engano, quando existe o pecado de uma forma geral, nós impedimos a mão de Deus de agir. Né? Todo mundo às vezes gosta de ler Isaías, dizer que a mão de Deus não está encolhida para abençoar, né? Nem seus ouvidos estão agravados que não possam ouvir. O verso 1 é maravilhoso, mas o verso 2, o que ele diz? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o seu Deus. Se, portanto, o pecado for declarado, confessado e removido, voltarão as bênçãos de Deus, a presença e a graça de Deus sobre a vida do seu povo. Até porque, né, o apóstolo João, em sua sua carta, né, sua epístola, 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, coisa linda! Mas nós precisamos, nesse tempo em que as atenções estão voltadas, né, para os problemas, para as dificuldades, para os desafios, não podemos esquecer que o pecado ainda nos assedia, o pecado ainda está aí, olha. Né? E quando eu estava refletindo nesse texto, Deus falou profundamente ao meu coração. Alerta a igreja. Alerta a igreja, porque o pecado continua sendo pecado. Quando o pecado foi confessado, e o juízo veio, infelizmente nós vemos esse texto e nós não vamos entrar nessa área, né, do juízo de Deus, o que aconteceu com Acã, né, e nem vamos entrar num outro assunto que fica para uma próxima oportunidade, que Deus mandou exterminar tudo naquela cidade porque eram pecadores. Mas aqui é uma lição importante para nós. A vitória só acontece na vida daquele que serve a Deus quando existe obediência. E é interessante que a lição que nós aprendemos desse texto é que a vitória em nossa vida, guarde aí, somente virá quando aprendermos a obedecer. Mas obedecer a quem? Primeiramente, a Deus. Os pais aos filhos, aos pais. Nós crentes obedecemos às nossas lideranças, os líderes que Deus tem colocado sobre nós, ao governo, aos patrões, às leis civis. Ah, mas o governo é esse, o governo é aquele. Não nos interessa. Nós só não podemos obedecer se alguma lei ou algum governo nos exigir que nós venhamos a blasfemar do nome de Deus. Fora isso, irmãos, nós temos que obedecer às leis, temos que obedecer, né? Vou dar um exemplo, o uso de máscara. É uma lei hoje por conta disso. Então, eu não vou usar
Não vai usar por quê? Ah, não, Deus me protege. Deus protege, mas Deus nos protege desde que nós sejamos obedientes. Se nós temos que usar máscara, vamos usar máscara. Se nós temos que usar o álcool, vamos usar o álcool. Temos que viver uma vida em obediência. Então, aqui é um texto que Deus colocou no meu coração para refletir com você, para que a gente possa nos atentar. Muitas pessoas reclamam dos seus líderes, muitas pessoas reclamam disso, reclamam daquilo. Irmão, a nossa obrigação é sermos obedientes. Porque a palavra de Deus nos ensina a sermos obedientes. Então, se você quer ter vitória, se eu quero ter vitória, se nós queremos ter vitória, se nós queremos ver, se nós queremos triunfar em meio às adversidades, nós não podemos esquecer isso. Nós temos um Deus para obedecer. Nós temos governos para obedecer. Nós temos leis para obedecer. Nós temos líderes que Deus tem colocado. Não nos cabe fazer julgamento sobre líderes, sobre igrejas. Não, nós não fomos chamados para juízes. O apóstolo Paulo disse: quem somos nós para julgar o servo alheio? Para julgar? Não, nós somos chamados para sermos servos e obedecer a Deus. Vivemos numa sociedade que tem leis, nós temos que obedecer às leis. Para que a nossa vida ela possa verdadeiramente caminhar de acordo com a vontade de Deus. A única coisa que nós não devemos e nunca poderemos obedecer é se alguém querer nos obrigar a pecar. Aí não. Aí você pode resistir e desobedecer. Se alguém tentar fazer você pecar, aí você tem que todo dia falar não. Fazer que nem os irmãos do primeiro século, né? Que nega Jesus ou morre. Não, eu prefiro morrer. Pode me jogar as feras, pode me queimar, mas negar o nome de Jesus eu não vou. A mesma coisa é a nossa pronta obediência. Enquanto nós temos que obedecer, não ferindo os princípios cristãos e da palavra de Deus, nós temos que obedecer os governos, as leis, as nossas lideranças. Que esta lição ela possa verdadeiramente falar um pouco no teu coração. E que nós possamos também, nesse momento difícil, nós também pensarmos em como está sendo a nossa obediência a Deus, a sua palavra, a igreja que eu sirvo. Eu não sei qual é a igreja que você está, mas você tem sido obediente aos seus líderes. A coisa está difícil, mas a obediência não foi extinguida. Então, uma nação inteira sofreu por conta do pecado de um homem, que por ganância escondeu na sua tenda, e alguns homens, quando foram batalhar, morreram. E o exército fugiu, o povo se entristeceu, Josué rasgou as suas vestes. Veja que Acã foi tão imprudente que, conhecendo o Deus que conhece, veja como o pecado cega. Será que ele não percebia? Será que ele não sabia? Poxa, Deus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Não dá, irmão. A gente pode até se esconder do patrão, da esposa, do marido, dos filhos, do pastor. De um monte de gente a gente pode até esconder alguma coisa. Mas do Deus Todo-Poderoso que está sentado num alto e sublime trono, que tem os olhos como chama de fogo, e que seus olhos passeiam sobre a terra, olhando os justos e os injustos, os que fazem a sua vontade e os que não fazem a sua vontade. Então, vida cristã, vida com Deus, ela parte desse princípio, que a vitória só é possível na obediência. Quando há obediência a Deus e obediência
demais autoridades constituídas por Deus. Seja aquele candidato que você gostou ou aquele candidato que você não gostou. Não é, o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente você ser passivo diante das situações do mundo. Nós estamos falando em questão de obediência. E a questão de obediência é quando há lei. E há a lei de Deus, e há a lei civil, e há a lei moral, e há a lei natural do respeito. Né? Você já parou para pensar? Se nós obedecemos às leis naturais, que leis naturais é essa? Não jogar lixo no chão, né? Não destruir a natureza, cuidar dos animais, coisas assim simples. Que existe uma lei natural. Então nós não estamos isentos. E nós, como povo de Deus, nós temos que mostrar ao mundo que nós somos obedientes. Mas ser obediente, entenda bem, não é só ser passivo, não é ser passivo. É ser obediente a essa palavra. Porque essa palavra, ela nos ensina a ser obedientes a Deus, a ser obedientes aos pais, a ser obedientes às autoridades constituídas, a ser obedientes às autoridades que Deus constitui sobre a nossa vida na igreja. Ela nos ensina isso. E se nós obedecemos ela, com toda certeza você vai estar engajado numa vida de obediência. E Deus vai continuar com as suas mãos estendidas, né? Abençoando a tua vida, abençoando a tua família. O teu testemunho vai atrair pessoas. A tua postura vai mostrar para o mundo que Cristo é a solução para o mundo e que nós que somos obedientes a Ele, né, nós podemos ser chamados de referência neste mundo. Que Deus te abençoe. Que esta palavra ela possa trazer reflexões no teu coração, para que você, a cada dia, né, no seu relacionamento na sua casa, amanhã quando você for trabalhar, quando você estiver na igreja, quando você tiver que votar, quando você tiver que pagar os seus tributos, quando você pensa, puxa, lembre de Josué, capítulo 6, 7 e 8. E eu tenho plena certeza que a bênção de Deus estará na tua vida, quando você tiver na sua vida uma pronta obediência. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos e irmãs que possam estar assistindo esta breve reflexão. Nos ensina a ser obedientes, Pai. Obedientes sim, passivos não. Obedientes sim, ó Pai, para que o Teu nome, em tudo aquilo que nós sejamos obedientes, reverta em honra e glória e louvor ao Teu nome. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua orientação, obrigado pelos exemplos que a Tua palavra nos apresenta, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Nós agradecemos, eu peço que o Senhor abençoe a família desta pessoa que está assistindo, desse irmão, dessa irmã, que toda a honra e toda a glória seja unicamente dada ao Teu santo e bendito nome. Eu agradeço e peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like. Deus abençoe.